Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 13 de agosto de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Então, meus irmãos, com esse pedido, que acabamos de fazer, e com o nosso preito também de gratidão por aqui estarmos, temos chegado em paz, com segurança a esta casa, para este trabalho que vai se desenrolar. Isso é muito bom. O convívio entre nós encarnados e entre nós encarnados e os desencarnados que aqui estão, ele é muito salutar, proveitoso em máxima instância para todos nós. Bem, meus irmãos, antes de nós fazermos a leitura da página preparatória para os nossos trabalhos, queria lembrá-los que continuamos com a nossa campanha do óleo de cozinha usado. Não deixem de trazer, isto é muito importante, não só sob o aspecto da ecologia, como também para os nossos trabalhos, é fonte de renda para a nossa casa. Não se esqueçam também que nós temos no nosso site a relação de todos os livros disponíveis na Biblioteca José Naufel. Então, não deixem de, se tiverem necessidade de fazer uma pesquisa, verifiquem se o livro que vocês precisam não tem na nossa biblioteca. Vale a pena, a nossa biblioteca tem muitas obras. Então, dificilmente nós não encontraremos aquela que vai atender às nossas necessidades. E se houver um livro que desejamos adquirir, temos a nossa livraria Cilo Gomes Valente, com muitos títulos também, inclusive títulos novos, lançamentos. Então, não deixem de comparecer. As aquisições podem ser feitas, inclusive, pela internet. Isso torna tudo mais fácil, E, meus irmãos, vem por último, por derradeiro hoje, eu já vou repetir esse pedido, se alguém com habilidades em costura tiver disponibilidade de tempo para nos auxiliar na confecção de esteiras que serão feitas com caixas de leite usadas, nós iremos agradecer muito, porque a nossa casa está com a intenção de levar para os moradores de rua essas esteiras, porém nós precisamos de pessoas que possam dispor de tempo para aqui estar, não só de tempo, mas que tenham habilidade com costura, para que possam, então, fazer esse trabalho de preparação dessas esteiras com caixas de leite reutilizadas. Então, vocês podem procurar a mim, pessoalmente, Dionísio, podem procurar ao Jorge Simas, que é o diretor de administração da nossa casa, ou podem também procurar a Sandra, que é a diretora social da nossa casa. Então, qualquer um, que eu acabei de citar aqui, poderá atender e encaminhar para a formação desse grupo de trabalho. E agora, meus irmãos, eu tenho uma mensagem aqui, do médium Altivo Caríssimo Panfiro, que é mais endereçada para aqueles trabalhadores na área da dialogação fraterna, apesar do título ser Mensagem aos Médiuns da Desobsessão, mas é uma forma um pouco mais antiga de nós falarmos. Quem gostaria de fazer a leitura? Então vamos lá. E o nosso irmão hoje o tema que ele vai estudar conosco vai tratar sobre essa particularidade também de como atuar na desobsessão, como é importante o comportamento do dialogador
com aquele irmãozinho que aqui chega. Boa noite. Mensagem aos médiuns da desobsessão. Estas palavras dirigem-se a todos vocês, trabalhadores da desobsessão, como é chamada por quase todos a sessão de auxílio aos espíritos em sofrimento. Ao longo deste ano que se finda, foram atendidas cerca de 6.000 famílias e com um resultado prático de socorro em forma de encaminhamento de milhares de espíritos para as regiões elevadas do mundo espiritual. Essa drenagem que verdadeiramente se faz no campo da terra, levando os espíritos que precisam estar e devem estar no mundo espiritual e não na camada da terra propriamente dita, aliviou em muito a carga emocional das famílias que já faladas aqui para vocês e, consequentemente, trouxe auxílio para muitas pessoas da terra e pacificou a muitos corações. Admirável serviço de apoio silencioso, quase que oculto dos homens terrenos, feito por aqueles que desejam seguir com Jesus na fidelidade ao bem e na construção de um futuro melhor. Entretanto, para que estes acontecimentos continuem, serão precisos não só que haja médiuns condutores de serviços, local adequado e também ânimo redobrado por parte daqueles que trabalham. A monotonia mata, o desentendimento enfraquece, a crítica diminui o fervor. Quanto mais nos dedicarmos, vendo em cada serviço uma oportunidade nova de ajudar o próximo, quanto mais lutarmos contra a tendência da crítica desumana e desestabilizadora, e essa crítica às vezes parte de nós mesmos, quanto mais formos leais e fiéis a Jesus Cristo, quanto mais produziremos levando aos que sofrem a mensagem do amor que já conseguimos conquistar. Assim, encerrando esse trabalho do ano, rogamos a todos que façam esforços por se transformarem, se decidirem pelo bem, disciplinarem horários, sentimentos e pensamentos e jamais esmorecer. Que Deus ajude a todos, mas que todos procurem ser cooperadores de Deus, desenvolvendo esses valores ideais de luz e caridade. O abraço do Hermann e de todos aqueles demais espíritos que dão a vocês o sinal de fidelidade a Deus, não só pelas suas perseveranças, como também pelo seu anonimato, como que dizendo aos homens da terra: o importante é servir e não o aparecer. Os vossos guias, que anonimamente servem nomes desconhecidos, trabalhadores fiéis e de boa vontade, eles estão acenando para vocês, para um comportamento também equilibrado e dizendo a cada um: venham, amigos, sejam felizes. Que Deus, que Jesus e que todos eles, esses amigos espirituais, abençoem a cada um. Graças a Deus. Médium altivo Panfiro, em 17/12/2004, no CELD, Rio de Janeiro. Deixar aqui? Bem, meus irmãos, após a leitura dessa página, que com certeza o nosso irmão irá aprofundar alguns pontos ainda dela, vamos ouvir o nosso querido José Soares, né, que já é muito conhecido na nossa casa, a casa máter dele é o Centro Espírita Leon Denis, como sabemos, porém ele também é um ceasiano, porque a presença dele na nossa casa e os trabalhos dele na nossa casa não são eventuais. Então, que ele seja muito inspirado nesta noite, nos traga muitas informações. Já que eu tenho dois patrões, eu posso cobrar dos dois, do Abel e do Hermann. Gente, boa noite. Boa noite, encarnados. Boa noite, desencarnados.
É uma grande alegria estarmos juntos e que as nossas primeiras palavras sejam de gratidão a Deus, a Jesus, a nossa tão amada doutrina espírita, que nos reúne oferecendo condições melhores para que a gente possa fazer esse atendimento espiritual. Saudamos a direção espiritual da casa, que com muito carinho nos acolhe e nos dá as condições para que a gente possa trabalhar. Então, eu fui surpreendido com essa mensagem. Foi pouco antes do altivo desencarnar. Estávamos presentes nessa noite, que foi o encerramento das nossas atividades do exercício 2004. E não esperávamos que, do coração amigo do Dr. Erma, ele fizesse um direcionamento específico para o trabalho do socorro espiritual. Claro que isso gerou, assim... E quem não está no trabalho diretamente? Porque não falou do meu? Essas coisas de gente, né? E nós atendemos sexta-feira em 4 horários. Cada horário a gente trabalha com umas 10 salas. Aí vocês vão vendo o número de multiplicação de endereços que nós vamos chamando, endereços previamente selecionados. Porque se a gente for pegar todos que entram lá na casa, a gente não tem contingente para isso. Então, a gente faz um trabalho de seleção. Os casos mais graves vão para o trabalho, para a chamada de endereço, e aqueles outros a gente faz uma vibração para poder ajudá-los, ou irradiação, um outro grupo se reúne sem incorporação para vibrar nesses endereços. Nós vamos ver aqui a questão do socorro espiritual. A gente precisa prestar uma certa atenção, principalmente os médiuns de incorporação, que determinados espíritos, como Libório, como o fazendeiro do próximo capítulo, eles não vêm com constância às nossas reuniões. Não vem por quê? Porque nós não temos uma condição para atendê-los. Ele vai falar de médiuns aqui como Celina e Eugênia, que são 2 instrumentos super afiados, e médiuns já moralizados. Então, médiuns que conseguem receber esse impacto violento e a própria vibração do perispírito desse médium já atenua. A grande maioria de nós não sabe fazer isso. Então, esses espíritos que são chamados nas nossas mesas de desobsessão, o teor da vibração deles é mais baixa, mais fraco do que de um Libório e de um... Vê aqui o nome do fazendeiro que eu esqueci. Zé Maria. A gente recebe mais espíritos sofredores e alguns obsessores mais violentos, raramente com médios preparados para esse fim, que são poucos. Porque não adianta bater o impacto do espírito com o impacto do médium e o médium não ter nada para oferecer. Ele não vai segurar a comunicação, vai dar trabalho a toda a direção, a toda a equipe. Então, eles trazem mais esses espíritos, na sua grande maioria, em condições de receber um socorro espiritual. Espíritos que já podem parar para ouvir, vai depender do médium, só não vai parar para ouvir se o médium não se calar. Porque é diálogo, não é monólogo. O espírito expõe a sua problemática e o médium tem que recuar para que o dialogador possa oferecer material para isso. Senão,
vira um monólogo. O espírito fala, e não se chega a um denominador comum. A gente observa também a ligação de Raul, que é o dirigente encarnado, com Clementino, que é o diretor espiritual da tarefa. Eles têm uma harmonização que é muito importante. Então, esses espíritos que a gente recebe, comumente, a grande maioria deles são mais sofredores do que aqueles obsessores contumazes, embora muitos deles já tenham avançado além da perturbação e passado para um grau de obsessor. Mas casos como Libório, casos como Zé Maria, são raros. Volto a dizer, nós não temos capacidade para esse tipo de espírito constantemente. Falta no nosso próprio perispírito algo assim para administrar isso. Então os espíritos trazem aqueles que nós podemos atender. Muitas vezes eles dizem assim, mas está faltando gente, porque quem está no comando não veio por conta da falta de condição. E muitas vezes eles estão linkados mentalmente ao comandante e fazendo apenas aquilo que o comandante está mandando, até que seja cortada a ligação ou bloqueada para que o espírito possa ser atendido. Então a gente observa que é um processo, muitas vezes o espírito vem e diz assim, eu venho porque ela vem, ou ele vem, mas eu não entro aqui. Mas lá de fora vocês me incomodam com essa fala, mas eu tenho que esperar a criatura. Outras vezes eles voltam dizendo, já estive aqui e não gosto de vir aqui. Mas por que voltou? Eu tenho um diretor muito experiente que diz assim, por que você voltou? Eu voltei porque uma força me atraiu. E que força é essa? Da onde ela vem? Aí o espírito começa a dar um espaço para se falar de Deus. Uma força maior que o trouxe contra sua vontade. Por que ele não reagiu? Por conta da ascendência moral dessa força. Então nós vamos observando um quadro que vai se abrindo. E a questão da psicofonia e da incorporação. A gente vai ver médiuns aqui como Celina, que ela, embora fosse um médium de incorporação para determinados trabalhos, ela fica apenas na psicofonia, mente a mente, a garganta ectoplasmática, e ela dá conta. A gente que não dá muito essa conta tem que ser mais envolvido para poder ficar uma autenticidade maior do trabalho e o dirigente poder trabalhar em cima dessas ideias que os espíritos estão trazendo. Lembrando sempre que o nosso trabalho não é catequese nem convencimento, é dialogação. Ao final do diálogo, o espírito diz, não gostei, não vou ficar. É um direito que você tem, segue seu caminho em paz e vai dar prosseguimento. Só que ele já ficou mexido. Muitos deles estão dizendo, obrigado, para o dirigente, que não vai ficar, até por uma questão de orgulho, até para ele se proteger, até para ele não mostrar para a equipe, porque normalmente quem vem são as lideranças. O Hamilton Bay, diante desse povo aí, então ele tem que mostrar uma fortaleza, entre aspas. São os orgulhos, as vaidades que nós possuímos. E o espírito que tem uma liderança, tem comando, ele não vai dizer numa direção que ele não conhece a gente, eu gostei muito daqui. Só se for uma coisa que toque muito profundamente o coração dele. Eu tive uma experiência recente
que o Espírito disse assim: eu não vou aceitar nada dessa casa. Eu não quero. Quer ver como eu me bloqueio? Eu senti que ele me envolveu tipo numa caixa. Ele disse: eu não recebo. Qualquer fluido bate aqui e volta. O dirigente disse: fique à vontade, você não é obrigado a aceitar nada. Eis que de repente surge uma entidade feminina, que era a líder religiosa dele, de um outro tipo de trabalhos espiritualistas, mas que já está com um grau mais elevado. Ela só botou a mão e disse assim: vamos acabar com isso agora. Chegou seu momento de despertar. Ele disse: eu não vou, eu vou ficar não porque eu queira, mas pela ascendência dela. Na minha religião, no meu segmento, os líderes são obedecidos. Eu não quero ficar, eu não gostei, mas ela disse que tem que ficar, eu vou ficar. Acabou aqui. Foi o máximo que ele chegou. Mas a liderança dela foi tamanha que ela só quebrou aquilo que botou só a mão. Vamos acabar com isso agora. Ele tomou um susto, ele disse: eu me rendo a ela, não a vocês. Nem ao Deus de vocês. Eu me rendo à minha liderança. Se rendeu alguém. Alguém com uma ascendência moral. Ele disse: até porque ela está diferente. Cadê os badulaques? Cadê tudo? Não tem mais. Vamos conversar seriamente depois. Mas ela quebrou ali a ligação. Então vocês estão conseguindo acompanhar? Porque o médium tem que ter conscientização do seu trabalho. O médium tem que saber o que ele pode oferecer. A direção encarnada tem que conhecer cada um desses médios e saber o que vai oferecer a cada um desses médios, pedir a cada um desses médios para atuar. Lembrando que, além da aptidão especial, tem as limitações que cada um de nós carrega. Muitas vezes o médium tem uma longa jornada de trabalho, mas ele não tem hábito no estudo. Ele é um médium que tem frequência, tem assiduidade, mas ele não é atento a necessidades de um estudo, de atenção, enfim. Ele para num determinado momento. O médium não pode parar num determinado momento, ele tem que evoluir e ser facilitador. Eu falei isso num estudo segunda-feira, lá na casa, sobre o livro dos médiuns. Médium não é um técnico, médium é um servidor de Jesus. O Dr. Herman diz para a gente assim: o trabalho dessa semana tem que ser melhor do que da semana anterior, da semana que vem tem que ser melhor. Senão você parou no tempo. Se você não consegue acompanhar a gente, você parou no tempo. Ele diz isso para a gente. Você não pode ficar 10 anos, 15 anos no mesmo padrão mediúnico. Não tem. Claro que a gente está envelhecendo, claro que o corpo não oferece mais determinadas resistências, mas a gente, com a experiência, vai ajudar os mais novos, vai poder orientar e vai poder passar o bastão. Lembrando que médium é que nem impressão digital, não tem um igual ao outro. Então, quando o Libório chega, Clementino envolve Raul de uma tal forma que ele sabe ouvir o espírito e ele se vê diante de um sacerdote católico fanático, que se ele fosse esclarecido, ele conservaria a sua religiosidade sem imposição. Quando esses irmãos vêm em mesa mediúnica para confrontar conosco, eles não entenderam nada da religião deles. E se a gente não tiver cuidado, como espírita, amanhã vai chegar numa mesa mediúnica e dizendo: eu sou o melhor, eu sou o maior, eu sou espírita. Temos que prestar muito cuidado
em relação a essa nossa postura mental moral. Então, o Raul, ele não recebe Libório qual se fora defrontado por um habitante das sombras, nem com a presunção de acordar-lhe. Isso é o dirigente encarnado. Vai desarmado, porque o espírito pode ser mais inteligente. Ele pode ter um padrão fluídico mais arrojado. E como nós vamos ver no próximo capítulo, essas entidades feéricas, quando elas vêm ao trabalho, elas vêm como convidadas. Não existe numa casa séria o espírito invadiu a casa. Não tem como. Tem uma segurança lá fora e aqui dentro tem espíritos apropriados para fazer isso lá do outro lado da calçada. A gente, quando entra e chega nas proximidades do centro, tem toda uma estrutura de segurança para a gente passar ali. Então, nenhum desses espíritos vai invadir a casa. Eles podem até tentar, quando eles começarem a vibrar na ambiência da casa, a própria ambiência os afasta. Entrou é porque ele é convidado. Entrou é porque muitas vezes a espiritualidade viu aquela necessidade, pega logo e traz. Então não tem invasão. Médio tem que ter segurança. A casa foi invadida, não foi invadida. Os espíritos que porventura estejam obsidiando a casa, eles têm um propósito e estão encontrando em nós facilidades. Encontrando no corpo mediúnico facilidades. Desatenção, intrigas, competição de cargo, essas coisinhas básicas que não tem mais na casa espírita dos dias de hoje, né? Pois é. Um olhando para o outro de... Ih, vou ter que trabalhar com fulano. É o que tem, não tem. Não tem outra situação. E se você sair, a casa vai continuar muito bem. A casa vai sobreviver. Quem perde é a gente. A gente precisa mais da casa espírita do que a casa espírita da gente. Nós somos plenamente substituíveis. Médios como a gente, nós não somos Ivone do Amaral Pereira nem Francisco Cândido Xavier. Substituir a gente é muito fácil. Ah, não vou mais, me aborreci, eu não quero mais. Outro dia o companheiro falou, eu não venho mais que eu me aborreci com a doutrina espírita. Eu disse, problema seu, vai à luta. Ele pensou o quê? Que eu fosse paparicar ele? Não, vai à luta, não quer vir mais? Tem uma opção de gente para vir. Eu estou aborrecido com a doutrina espírita. Eu digo, então, parabéns para você. Quando você fizer as pazes, você volta. Tive vontade de dizer, não disse. A idade já não ajuda muito, assim como a minha. Não demora muito não, porque daqui a pouco não dá mais tempo. Mas ele está se achando o cara, deixa ele. Então ele diz, Raul emitia de si mesmo sincera compaixão de mistura com inequívoco interesse paternal. Então é aquele esclarecedor que vai acolher. Acolher não é ficar pegando, agarrando o espírito, não, que muitas vezes ele nem quer o toque. É mandar uma vibração que não o intimide, não é para quebrar a vibração dele. É para ajudá-lo a entender todo o esforço de uma espiritualidade da direção de uma casa para trazê-lo naquele momento. Mostrar a ele que ele é especial para Deus e para Jesus. Normalmente, nesse tempo curto, não se vai fazer lucubrações sobre Jesus, sobre o Evangelho, porque o espírito, às vezes, é até inimigo da doutrina espírita ou do cristianismo. Altivo tinha uma frase que eu gosto muito. Começa falando sobre Jesus, você pode perder um trabalho. Você conhece o espírito? Sabe se ele é cristão? Sabe se ele passou por torturas em nome do que se chama cristianismo? Em nome de deturpações? Então como é que você vai oferecer a ele
uma doutrina que você não sabe se ele conhece ou se ele aceita. E se ele não quiser ouvir falar de Deus, você não vai falar de Deus. Você vai deixá-lo falar para você perceber aonde você entra. E se nada fizer efeito, faz uma prece por ele, envolve ele numa vibração de carinho, e um dia ele vai reconhecer todo esse esforço. Então, por isso quem fala primeiro é o Espírito. Ele vai passar a sua necessidade. Diante disso, o dirigente vai manter um diálogo fraterno. Por isso, é trabalho de diálogo fraterno, não é de imposição. Uma vez, trabalhando com um colega, ele disse para o Espírito que eu estava recebendo: você tem que aceitar Jesus. O Espírito tomou uma ira. Quando foi na hora da avaliação, eu falei para ele: nós estamos no Centro Espírita Leon Denis ou na Igreja Universal do Reino de Deus? Aí ele disse: você está de que lado, meu ou do Espírito? Eu disse: do Espírito. Porque eu recebi o Espírito como médium de corporação, eu sou responsável pela integridade dele. Você obrigou a ele a aceitar alguma coisa. Ele se sentiu muito revoltado. Você sabe se ele foi maltratado em nome do cristianismo, daquelas deturpações que nós temos aí ao longo da história? Como é que numa casa espírita séria como a nossa, você diz para ele que ele tem que aceitar Jesus? Que é isso, Igreja Universal? Com todo respeito a eles. Aqui não cabe isso. Ele ficou irado, porque ele se sentiu desrespeitado. Você disse que ele tem trabalho como esse, imperativo, verbos do imperativo não funcionam. Não funcionam porque ou a gente acolhe ou a gente impõe. E se for para impor, eles não vêm. Se fosse para impor, a espiritualidade tem métodos para agrupá-los, e se trazem para junto de nós, é para haver uma troca benéfica para eles e para a gente. Porque depois que a gente sai do trabalho, a gente tem que levar alguma coisa para nossas vidas. Altivo dizia que são aulas de vida inigualáveis. Sim, porque não tem um espírito igual ao outro. Mesmo que venha uma turma toda na mesma linha de conduta. Mas o que é que a gente precisa observar? O que é que eu aprendi? Porque esses espíritos que a gente atende, eles vêm ensinar também o que a gente não deve mais fazer. Senão vai ficar igual e vai precisar de uma mesa mediúnica para se comunicar. A gente não tem mais esse direito. No mínimo, a gente tem que se apresentar como trabalhador. No mínimo. A gente não tem mais esse direito de querer uma vaga para ser atendido na hora dos sofredores. Somos melhores que eles? Não. Tantos anos de trabalho, tantos livros lidos, tantas palestras, tantos encontros. Não aprendemos nada? Vamos precisar voltar para alguém dizer o que a gente já sabe? Tem alguma coisa errada. Não com a doutrina espírita, com a gente. Alguma pergunta até aqui? Se passou, não, né? Volta, por favor, que eu quero falar um pouquinho de Eugênia. Tá bom aí. Olha aqui, o dirigente da casa, ele está falando do encarnado, ele passa a formar um diálogo fraterno. E Eugênia, que é a médium de corporação, se revigorava no esforço assistencial que lhe competia, a obrigação do médium de corporação. O espírito chegou, tem aquele primeiro impacto.
À medida que ele vai se ligando ao médium e vai sendo feito a acolhida, esse médium também tem que começar a recuar, ajudar o espírito e começar a se recompor ainda no transe. Se deixar para o momento final, meu amigo, pode ir. Aí fica complicado, aí o médium está sempre com problema de se desligar. Ele entra no transe e vai saindo. Ele mergulha junto com o espírito. Depois ele vai voltando. Olha, ela se revigora. São os médiuns altamente educados, como Celina, Eugênia. Entra no transe e vai retornando. Por quê? Naquele momento eu tenho que controlar o espírito e tenho que ajudar a direção encarnada e desencarnada. Se não tiver material na gente, eu tenho um grande amigo que está no plano espiritual. Ele fazia assim com o espírito: procura no médium o que é que o médium tem de bom. Esse médium aí tem muita coisa boa dentro dele. Eu dizia para ele: qualquer hora dessa você vai fazer a gente passar uma vergonha. Ele dizia: não, a gente está aqui para se melhorar. Vocês não são instrumento de trabalho? Procura no médium que está recebendo você. Olha o coração e a mente do médium. Daqui a pouco a gente conversa. Primeiro dia que ele fez isso, eu quase infartei. Ele disse: não, isso é para educar o médium. O médium está se evangelizando. Se o médium está se evangelizando, ele não tem receio. O espírito vai ver uma opção de coisa errada, milhares, mas vai ver também uma intenção de crescer no bem. Então Eugênia se revigora, pode passar, querida. Eugênia se revigora porque ela tem esse padrão mental comportamental. E jatos de energia mental partem de Silva, que é Raul Silva, o dirigente encarnado. Entenda-se dirigente, todos os dialogadores. No tórax tocando o coração, porque esse ponto aqui do cardíaco ele é importantíssimo, é a sede do sentimento. E essa vibração, esse jato de energia, não é uma competição com o espírito. É para ele ir se pacificando. A gente, quando dá o passe no encarnado, a gente não faz isso? A gente faz a limpeza, depois começa a colocar o fluido, desejando que aquele irmão capte aquelas vibrações, possa entender o processo. A gente não está fazendo isso, dando passe? É o que o esclarecedor está fazendo. Ele está falando e vibrando ao mesmo tempo. O médium, por sua vez, médium nenhum é passivo. Ele precisa estar atento, não deixar o espírito tomá-lo totalmente, a não ser, no caso de Celina, que ela tem uma psicofonia sonambúrica, ela entra num transe e a gente muitas vezes sai do transe e não lembra mais o que o espírito falou, porque a gente foi mais profundo. Mas mesmo assim a gente tem consciência, está ouvindo o que está acontecendo, se o carro passar ali na rua, a gente sabe se tocar uma sirene. Então, sinal que a gente não perdeu o controle total, nem pode perder, nem entregar o trabalho todo na mão da direção. É de parceria, de equipe. Pode passar. Aí ele vai valorizar aqui a prece. A gente não vai ler a prece. Essas preces dos livros de André Luiz são todas belíssimas. Então, Raul Silva vai fazer uma prece que normalmente no final do trabalho a gente oferece ao espírito, que é como se fosse uma injeção de ânimo. É a finalização do tratamento conosco encarnados e, ao mesmo tempo, o encaminhamento da entidade pela direção da casa, que sabe para onde encaminhá-lo. Por isso, terminou o trabalho, a gente deve esvaziar o salão o mais rápido possível, o mais silenciosamente possível, e dá para fazer isso, ninguém precisa sair daqui falando em algazarra, vai conversar lá embaixo, lá fora, porque todo o ambiente está imantado
e eles estão sendo socorridos, estão esperando a gente sair para dar prosseguimento ao ambiente. Então não tem por que ninguém se demorar. Acabou, não arrastou cadeira, não é para arrastar cadeira, fazer barulho, porque é hospital. Levantar-se educadamente, pegar sua bolsa, celular, tudo isso vai ser ligado lá fora. Confraternização lá fora. O ambiente está saneado e o atendimento não acabou. Muitos espíritos estão em macas. Aí você diz assim, você viu aquele espírito que fulano recebeu? Meu Deus, que coisa horrível. Como é que pode alguém tanto tempo assim? Você reacende a dor do espírito. É igual quem está dialogando, acalmou o espírito. Você está vendo, meu irmão, como é que aquele ódio te fazia mal? Ele volta para a faixa. Você já tirou ele da faixa, bota ele lá de novo. Limpou uma pessoa, um doente, acamado, bota a fralda suja nele. Não adiantou nada. Passou a etapa. Ele saiu daquela convulsão, daquela agitação, vamos em frente. Ele vai sair daqui modificado? Não. A gente não sai. Estamos há décadas aqui. Vamos desencarnar e vamos voltar? Não vamos exigir isso do espírito. Mas vamos esperar que esse espírito possa, pelo menos, ter reconhecido a boa vontade da direção espiritual da casa e o carinho que nós encarnados podemos lhe oferecer sem julgá-lo, porque a gente não tem esse direito. O mais é com a direção espiritual da casa e com a consciência de cada um. Pode seguir, querida. Porque a gente pode não ter ligação direta com o caso, mas ligação com a lei nós todos temos. Eu não preciso conhecer o caso do endereço, nem tampouco o endereço. Se não conhecer, até melhor. E se conhecer, eu tenho que ter neutralidade. Se eu conheço o endereço, conheço as pessoas que ali estão, mais cuidado eu tenho que ter no que eu vou transmitir. E não é dizer, você viu, fulano, você estava lá na outra ponta da mesa, não ouviu. Eu recebi o espírito da sua casa. Sua casa é um reboliço, né? Você viu o espírito que veio, você assassinou ele na outra encarnação, agora você veio como mãe dele. Isso não é contribuição, isso é crime, isso é desrespeito à dor do outro. Isso é deseducação espiritual do médium. 2 vezes. Primeiro que ele botou aquilo tudo para fora, muitas vezes para mostrar para o dirigente, está vendo como eu sou bom? Eu vou lá dentro do universo do espírito. Depois ele relembra. É cruel 2 vezes. Isso dificulta o trabalho da espiritualidade. Volto a dizer, você limpou o doente acamado e colocou a roupa suja nele. Manteve o mesmo lençol, a fralda suja, não adiantou o banho. Vamos deixá-los por conta das suas consciências e desse novo momento em que estamos sendo chamados a nos conduzir. Será que a gente já parou para pensar? O espírito pode ter vindo uma única vez. Eu estou há 30, 40, 50 anos nessa tarefa. Já melhorei em quê? O que é que eu tenho levado para a minha vida nesses anos? Será que aquele espírito que eu atendi lá na década de 80, ele hoje já pode ser um guia e eu ainda estou aqui patinando? Eu tenho o direito de fazer determinados comentários? Não. Não e não. Então, nós já falamos da importância da prece. Tocou, aí o espírito muitas vezes se toca e tem dirigente que acha que ele já se modificou. Não se modificou não, gente. Ele trocou a faixa. O que não significa dizer que ele não volta mais. A gente vê exemplos, vou fazer comparações do mundo. AA, Alcoólicos Anônimos, por um dia.
Quantas vezes a pessoa fica 20 dias sem beber, recai. Quantas vezes ela fica meses sem beber, recai. Narcóticos anônimos, jogadores anônimos, CVV. Quantas vezes a mesma pessoa deve ligar para aquela plataforma pedindo socorro? Porque não é fácil. Não é fácil a gente se despir das nossas paixões. Ah, o espírito chorou, se emocionou tanto. Eu sou muito bom doutrinador, tá vendo? Nem se usa mais esse termo doutrinador. Foi tocado nas fibras da alma. Se foi tocado nas fibras, eu não sei. Mas se foi tocado, foi mais pela espiritualidade do que pela gente. E foi tocado naquele momento. Quanto tempo ele vai perseverar ali, a gente não sabe. Então, como o trabalho não é de modificação, o espírito foi socorrido. A gente vai para o pronto-socorro, recebe os primeiros socorros e muitas vezes volta para casa, procura o especialista X, Y e Z. Se não procurar, vai voltar à crise. A mesma coisa acontece com eles. Quantos estão vindo semanas e mais semanas depois do atendimento? Quantos estão assistindo um estudo como esse? E quantos já estão até começando a participar timidamente, ajudando o companheiro a chegar até o médium, fazendo trabalho de maqueiro, o que não significa dizer que ele mudou os sentimentos. Por isso que o processo da obsessão, ele é muito grave, complexo, e o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ele é fundamental para o entendimento dessa obra. O 20 também, que é a influência moral do médium. Nós vamos ver como Eugênia e como Celina atuam. É para a gente parar, e eu atuo como? Isso para a gente que é de incorporação. Como é que eu atuo? Eu controlo as emoções do espírito. Ótimo, eu não tenho que deixar ele gritar, bater na mesa, nem falar palavras chulas e vulgar. Também não posso omitir do esclarecedor que o espírito não está aceitando. É um crime da minha parte. Ah, para agradar o dirigente, para ele não ficar frustrado, eu vou dizer que o espírito está adorando a casa. Não precisa também esse exagero. É para dizer que não está gostando mesmo, está desconfortável, até para ele seguir uma outra rota. Tocou o coração do espírito. Quantas vezes o meu coração foi tocado no momento de dor e eu volto a rescindir no mesmo erro? Quantas vezes nós somos aquela criança que dizia: mamãe, eu não faço mais, e amanhã de manhã já estava fazendo. Eles são como a gente. Então eles não vão sair daqui para o nosso lar, nem para uma esfera mais elevada. Eles vão ficar aqui na casa, nos centros de reabilitação. Alguns vão ser encaminhados para a reencarnação e vão ter um direcionamento de quem sabe, de quem tem a ficha deles. A gente não tem. Quando o esclarecedor fala alguns pontos, é porque ele está sintonizado muito bem com o guia, e o guia diz: fala isso para ele. Acende aqui essa luz, toca ele ali, vamos trazer um espírito que vai tocá-lo. E a figura materna é ótima para isso, né? O espírito muitas vezes ele toma aquele susto: minha mãe está aqui. Ele se rende. Então a gente vai observando esses detalhes. Dionísio, quer que fale alguma coisa? Fazer alguma colocação? Passa aí, amiga. Olha aqui a questão da tela. A espiritualidade montou a tela e Raul estava atento ao seu guia, porque o médium que faz esclarecimento, ele não tem a ostensividade, mas muitas vezes ele registra o que o sofredor está passando. E por um outro lado também, se ele estiver atento ao seu guia e à direção, ele sabe os caminhos a seguir. Sozinho a gente não faz. Então tem que se ligar no guia
Mas essa ligação não é agora, quando sentar ali. Tem que ser ao longo do dia. O médium tem que ter hábito de culto no lar, hábito de prece diária. Senão, não liga na hora. A gente tem que fazer esse trabalho contínuo. Aí vai ficar mais fácil a gente perceber aquilo que os espíritos desejam que seja dito. Por que eles não disseram, deixaram para a gente dizer? Porque o espírito está tão materializado que ele, num corpo de um médium carnal, como ele se acha ainda, mesmo sabendo que não tem mais esse corpo, fica mais fácil esse primeiro momento. Por que ele volta? Porque não foi atendido na primeira etapa. O trabalho é de etapas, então tem que ser complementado. Tem todo um esquema que a gente não pode desprezar. Pode seguir aí. Então, ele vai ver aqui que os amigos espirituais do lar, aonde o pedido foi feito, estão implorando socorro em favor da doente, da moribunda. Muitas vezes a gente percebe casos que tem que trazer o nome para o espírito poder desencarnar. Ele está tão imantado, ele está tão envolvido em determinadas situações que preciso é que seja feito esse trabalho. Eu já acompanhei alguns casos assim, que a gente ia até dar o passe para ajudar no desprendimento. E tem médicos que têm um fluido ótimo para ajudar o outro a cantar para subir mais rápido. O Dr. Erma muitas vezes falou nesses casos, não me ponha fluido nesse doente, ele está voltando. Dispersa ele e harmoniza. Não bota fluido, ele não precisa mais de fluido, ele já está partindo. Eu preciso desligar, você vai, bota mais fluido, complica a gente. Eu fui dar um passo uma vez, numa técnica de enfermagem. Eu estou falando a profissão dela porque ela tinha total consciência do estado dela de saúde. Ela trabalhou mais de 30 anos na emergência do Salgado Filho, aqui perto, sempre na cirurgia. E nós chegamos, ela estava muito lúcida, muito tranquila. Ela disse assim, esse câncer que hoje eu tenho, fui eu que fiz o diagnóstico. Eu falei para o meu chefe de equipe, fulano, eu estou com todos os aspectos disso. Ele disse, vamos fazer exame. E deu positivo. E a relação dela muito boa com a medicina. E nós fomos fazer, ela pediu o passe aquele dia, não era dia, ela queria ser visitada por a nossa equipe. Quando saímos, eu falei para a amiga, eu não entendi essa visita. Para que essa visita hoje com essa pressa? Essa mulher nessa calmaria, nessa tranquilidade, praticamente não teve o passe. Ficamos lá umas 2 horas, ela fez uma catarse. Nós lemos o Evangelho e demos um passe só para harmonizar. Quando foi à noite, ela desencarnou. Dr. Erma disse, ela precisava de vocês lá, para ajudar a fazer o desligamento final. Aquela tranquilidade era de um espírito que sabe que cumpriu a tarefa, está na hora do retorno. Lição para vocês também. Essa mulher, numa calma dessa, quis esse passo com essa urgência toda, para que isso? Eu disse, eu vou parar e vou ouvi-la. E no momento que nós estivemos lá, o cansaço não batia, que era um câncer na área respiratória pulmonar. Saímos e deixamos o ambiente muito tranquilo e nos despedimos até a próxima visita. Na noite daquele domingo, ela vai se deitar e parte tranquila, retorna ao plano espiritual. Quer que faça alguma colocação especial? Passa aí, colega. Acho que foi importante quando você falou sobre a prece, né? Não, a prece é talvez o componente principal do trabalho da desobsessão.
E agora falar um pouquinho aqui do condensador ectoplasmático. Porque a gente pode desconhecer, mas está cheio de aparelhos aqui. Por isso que o médium de incorporação, ele senta sempre no mesmo lugar, ele não pode ficar trocando de lugar. Porque devido ao perfil dele perispirítico, a espiritualidade já vai fazer os encaminhamentos naquela direção. Tem a aparelhagem geral e para atender determinados tipos de espírito, e tem médios que se especializam em determinados tipos de espírito, eles têm alguns aparelhos diferenciados. Então, é a mesma coisa, o médium sentou à mesa, ele não levanta mais, só se for uma necessidade urgente, ele já está ali ligado à equipagem, já teve tempo de beber água, ir ao banheiro, desligar celular. Ele não levanta mais. Entrou, sentou, ficou. Principalmente os que vão incorporar. É a mesma coisa depois que a gente entra no centro e lá para fora. A vibração é diferenciada. A gente já passou da cerca fluídica com uma proteção onde determinados espíritos não virão nos alcançar. E a gente sai, vai lá para fora de novo, porque vai atender fulano, porque marcou com não sei quem. Então fica lá fora esperando. Entrou, não sai mais. Por quê? Há uma vibração diferenciada. Do portão para frente, para dentro, é algo mais sublimado. Lá fora é a rua, mesmo com a segurança presente. Então eu entrei e não saio mais. Eu tenho que ficar nesse ciclo aqui, que eu já estou me ambientando. Venho para o salão principal, onde vai ser feita a tarefa, já próximo ao local, para eu não ficar mais de conversa com ninguém. Porque eu tenho que entrar na faixa. Sentei, não levanto mais. Já fui ao banheiro, já bebi água, já desliguei celular, já guardei a bolsa. Não levanto. Por quê? A equipagem está toda ali. Então ele coloca aqui, ele tem a propriedade de concentrar em si raios de força projetados pelos componentes da reunião, diferenciados para cada atendimento, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante. Ou seja, os médios que não incorporam, os que ficam vibrando, eles vão dar material para a formação dessas telas. E se o médio X está sentado aqui e vai receber o espírito Y, o material da tela dele é diferente da outra tela ali. Porque a espiritualidade já encaminhou. Médio A vai receber espírito X, Y, Z. Médio B vai receber espírito tal, tal, tal. Coloca a equipagem ali e o instrumento. Quando o médio der voz ao espírito, quando eles precisarem abrir as telas, que muitas vezes abre sem o dirigente perceber, o espírito vê antes do esclarecedor, porque já estava todo o material. Por isso que a vibração, o momento de estudo que antecede, são importantíssimos. E outra coisa, a gente quando vem não sabe quem vai atender. Então tem que se colocar da melhor forma possível. Não só para a nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que recebe seu campo intuitivo agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. É trabalho de equipe. O hóspede espiritual apenas contempla os reflexos da mente de si mesmo, a maneira pessoa que se examina através de um espelho. Então ele já disse como é que acontece. É um espelho. E muitas vezes o médium, muitas vezes não, todas as vezes, o médium de incorporação, quando acompanha a visão, que nem sempre ele acompanha, a gente se surpreende. Essa questão da abertura das telas, ela é muito grave, muito séria, se não tiver o ambiente com segurança, dá ruim, como diz os jovens, 20 e 30. Quer fazer alguma pergunta, alguma colocação que você queira que faça? É tipo um condensador de forças. É isso então, estamos vendo como é grande a nossa responsabilidade, não é só chegar aqui e receber o espírito. Recebeu rápido, por quê?
tem aptidão especial, o trabalho já está todo pronto. Quando chamou o endereço, o médium responde. Aí ele vai falar dos pensamentos menos dignos, envenenados, que perturbam atividades nessa natureza. A dúvida, a desconfiança, a implicância com um colega tal, e vou trabalhar com fulano. Fulano não sabe atender os espíritos que eu recebo. Ih, tem alguma coisa errada hoje, eu com fulano. Não tem errado, não. É o que tem para hoje. Não tem para escolher. E talvez não, com certeza um aprendizado para mim, já que fulano é tão fraquinho, eu sou um médium de corporação bamba, então eu desço um pouco para ajudar fulano. Talvez a falha esteja comigo, eu estou achando que eu sou o cara e não sou. Talvez ele também diga, eu vou trabalhar com esse médium aí, esse médium é chato para trabalhar. Porque tem médios que são muito profundos, tem médios que falam pouco. A gente não pode nem ir demais, mas também não dá material para o pobre do esclarecedor querer que o cara tire leite de pedra, né? Temos que achar o meio termo. E esse meio termo não tem receita. A cada trabalho a gente vai. E só uma coisa que é muito chata, quando o dirigente diz para a gente, médio ajuda, está chamando atenção. Está dizendo, entra no trabalho, presta mais atenção, cala que eu preciso falar. Essa frase médio ajuda, pode contar que é puxão de orelha. É uma forma sutil de dizer, tem que acelerar, está no horário, tem mais trabalho para fazer e você não está ajudando. Dá para você calar aí um pouquinho que eu preciso falar? Médio ajuda, pode contar que é puxão de orelha. É isso aí. Para não dar uma chamada, pede para ajudar.